Boa noite, Guarulhos. Mais uma vez. Até vou tirar a máscara porque nosso pessoal tá tudo de máscara e eu não tô com ninguém ao meu lado, então não tem problema. Até para ficar mais fácil, e a máscara, quando a gente fala, ela acaba caindo e atrapalha também um pouco a dicção, para que vocês consigam nos ouvir. Boa noite, Guarulhos, mais uma vez. Minha obrigação, meu dever, como sempre eu falo, quanto prefeito de Guarulhos, de trazer todas as atualizações do coronavírus aqui na nossa cidade, o que Guarulhos tem feito para combater, os números, e cada vez crescendo mais, infelizmente, né? E isso nos deixa bastante preocupados. Então é o nosso dever de informar vocês todos os dias de todos os acontecimentos. Então vai ser uma transmissão relativamente rápida, né? Primeiro eu quero começar com os números. Então os números realmente estão subindo e infelizmente subindo vertiginosamente. Nós temos hoje em Guarulhos 3.014 suspeitos, 221 confirmados com o coronavírus e 2.298 casos em investigação. Mortes, né, óbitos, nós temos 37 óbitos confirmados. É muita coisa. Ontem nós tínhamos 34, hoje nós temos 37. Então quase 10%, aí 8% de crescimento de um dia para o outro em óbitos. É um número alarmante, preocupante, e que faz com que a gente tenha que cada vez trabalhar mais e também ser assertivo em todas as decisões, e principalmente você que está em casa, só saia se for crucial você sair. Só saia se não tiver jeito. Você tem que sair e não tem jeito, aí tudo bem. E aí use a máscara. Mas se você puder evitar, se você puder ficar em casa, fique em casa, para que a gente consiga, de fato, achatar a curva, como o Brasil está conseguindo. A gente vem conseguindo achatar a curva, por isso que ainda, e aí falo aqui o estado de São Paulo, Guarulhos, por isso que não colapsou ainda o nosso sistema de saúde, porque a curva está achatada. E o que significa isso? As pessoas que estão procurando leitos, seja de baixa, média complexidade, que estão precisando ir para o hospital, se internar por questão do coronavírus, ainda temos leitos, ainda temos espaços de internação. Só que se esse número explodir, proliferar muito esse vírus, o contágio, a contaminação, e muita gente precisar, aí vai colapsar, aí vai faltar leito, vai faltar tratamento para muita gente, e aí a gente começa a ver uma série de óbitos muito maior do que a gente está vendo. Então, peço a você que, se puder ficar em casa, fique em casa. É o pacto pela vida, pela tua vida, pela vida da tua família, pela vida de quem você ama, pela vida de quem você gosta, pela vida da sociedade. Então, se puder, fique em casa. Repito, 37 óbitos já confirmados. Subimos aí praticamente 8% em 24 horas. É muita coisa. E temos 71 óbitos em investigação. Então, se esses óbitos, grande parte deles, forem confirmados, nós estamos falando aí de 100 óbitos já na cidade de Guarulhos. Então, não é brincadeira, não é algo banal e irrelevante, pelo contrário, é algo que nos deixa aflito, nos deixa com muitas preocupações. Então, para vocês entenderem, no nosso 3C Group, que é o nosso Centro de Combate ao Corona, nós temos 23 internados, né, e 4 desses na UTI. Então, nos leitos de alta complexidade, torcendo para que eles saiam o mais rápido possível com vida. Lembrando que a gente lá no 3C Group, graças a Deus, não atingiu nem 40% da capacidade, e torcemos para que esses 40% amanhã já virem 30%, depois de amanhã já virem 10%, e a gente não precise mais desse negócio. Mas infelizmente não é o que é a perspectiva, não é o que os números e os dados estão apontando, muito menos os cientistas e as pessoas que estudam e que trabalham com isso, como por exemplo nosso time da saúde. Infelizmente não é isso que está se apontando, mas a gente torce para ter que desmontar aquele hospital o mais rápido possível, que significa que a nossa vitória contra essa guerra pandêmica, nós fomos vitoriosos. Queria falar também, algumas pessoas perguntando
sobre reabertura de Guarulhos, né? Reabertura de toda a economia, do comércio. Nós estamos trabalhando muito nisso, né? Estamos estudando nisso. Por que a gente ainda não fez? Primeiro que nós temos um decreto que vai até o dia 23. 23 agora, o nosso decreto tem vigência. E depois nós vamos soltar um novo decreto. A minha vontade, a minha intenção é de ter algum tipo de flexibilização, não é liberar de uma vez, mas ter uma flexibilização, uma reabertura da cidade faseadamente, ou seja, primeiro estágio pode isso, desde que tenha uma condicionante assim, assim, assado, segundo estágio depois de tanto tempo. Então, essa é a nossa ideia, é o que nós estamos trabalhando. Mas, repito, isso depende dos números, isso depende do comportamento viral aqui no nosso município. Pode ser que nós tenhamos aí uma postura um pouco maior de reabertura e tenhamos que voltar atrás a qualquer momento por questões dos números. Então, a gente não pode errar nesse momento, nós temos que ser assertivos em todas as decisões, porque não é uma coisa simples. Dependendo da decisão, pode custar vidas. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. Não é uma questão de constrói um canteiro central naquela avenida ou não constrói. Coloca ali um acesso viário naquela rua ou não constrói. É uma coisa que talvez isso possa esperar 2, 3, 4 meses, não impacte na vida de ninguém, ajude, mas não impacte, não faça diferença na vida e na morte, por exemplo, uma obra viária, né? Pode te facilitar, mas não impacta, não faz a diferença entre a tua vida e a tua morte. Isso dá para esperar. Agora, decisões assertivas contra o coronavírus, de combate ao coronavírus, isso faz muita diferença. Então, nós não podemos errar e é por isso que cada dia que passa a gente faz uma reavaliação para tomar sempre as melhores decisões. O mundo está aprendendo a lidar com o coronavírus, com essa pandemia. E aqui em Guarulhos não é diferente. Ninguém sabe o comportamento. Nunca passamos por isso. Então, por isso eu quero deixar claro a vocês, né, o que nós estamos estudando para que a gente consiga flexibilizar, né, se possível, o quanto antes. Mas é importante vocês ficarem atentos aí também ao decreto antigo, esse que vai até o dia 23. Muita gente pergunta, mas eu sou cabeleireiro, eu não posso trabalhar de jeito nenhum, eu sou barbeiro, não posso trabalhar de jeito nenhum. Olha, por enquanto, você não pode abrir o seu comércio, a sua prestação, a sua prestadora de serviços, aí, o seu salão, você não pode abrir para o público em geral. Mas o que você pode fazer? Você pode atender em domicílio, né? Com criatividade, os seus clientes que precisam, você pode atender em domicílio. Você vai até lá e atende, né, o seu cliente. E aí, você, além dele conseguir ficar muito mais com asepsia, conforme a Organização Mundial de Saúde, que fala que quanto menos pelo no corpo ajuda bastante a impregnação do vírus, enfim. Então tem toda essa questão, além da questão psicológica, fator de embelezamento, tem tudo isso, né, que aqui eu não vou entrar nessa questão, mas você cabeleireiro, você barbeiro, você pode atender em domicílio. Talvez não seja o dinheiro que vai te deixar rico, mas vai fazer você passar por essa crise. Então a gente tem que ter inteligência nesse momento para saber driblar essa crise econômica que vem junto com essa pandemia. Você que, por exemplo, faz manutenção, aí é técnico em eletrônicos, você pode ter a sua lojinha lá e tá com a porta fechada e receber os eletrônicos, trabalhar lá dentro sem abrir, sem expor ninguém, sem juntar aglomeração. Você trabalha, faz asepsia naquele eletrônico que você trabalhou, a hora que ele chega faz asepsia, a hora que você arruma, faz asepsia de novo e entrega para quem pediu a manutenção. Então tem como, né? Existem, eu sei que não são todos os negócios que a gente consegue ter esse tipo de criatividade, mas fiquem atentos ao decreto, que tem muita coisa que dá para a gente ultrapassar essa onda ruim dessa pandemia. E aí depois que ela quebrar, a gente, né, passa a arrebentação e aí o mar fica pleno novamente. Então, por enquanto, a gente tem que ultrapassar essa pandemia, esse momento mundial que é ruim, que não é bacana, mas a gente tem que sobreviver a isso, então com muita sabedoria. E depois, com certeza, a gente vai voltar à nossa vida normal, à nossa vida que a gente está acostumado, com liberdade plena, trabalhando da melhor forma. Eu sei que a realidade no Brasil é diferente,
da maioria dos países que já estão passando por isso, por exemplo, na Europa. As reservas econômicas são outras, o governo tem muito mais reserva no seu tesouro para suplementar, para ajudar as pessoas a passarem por isso. As próprias pessoas têm um rendimento maior, acabam conseguindo guardar mais recursos para necessidades como essa. Aqui no Brasil, a maior parte do brasileiro, Guarulhos não é diferente, trabalha para conseguir comer no próprio dia. A gente sabe disso. Essa é a realidade do nosso povo, do nosso país, e que a gente trabalha todos os dias para melhorar isso. Mas no momento de pandemia, isso atrapalha, porque a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar para continuar fazendo a manutenção e o sustento da sua família. Então, dessa forma, eu encerro a transmissão dizendo que a gente está preocupado com a pandemia, está preocupado com a vida das pessoas, está preocupado com a geração de renda das pessoas, que isso faz a diferença para a sobrevivência, para a subsistência da família. Então a gente está trabalhando todos os dias, pessoal, ouvindo todos os nossos especialistas, um de cada lado, da área econômica, da área da saúde, para ver de que forma que a gente consegue passar com menos dor por essa pandemia. Podem acreditar, a gente está se dedicando muito para a gente deixar essa pandemia para trás o mais rápido possível, com menores baixas possíveis. Então vamos trabalhar em conjunto, precisamos que vocês fiquem firmes, fortes, acreditando que o futuro melhor vai vir rápido, e a gente tem certeza disso, mas por enquanto fique em casa. Se você puder, fique em casa, dá aquela ajudada para a sociedade toda. Você ficando em casa faz a diferença, tá? Se o seu trabalho não é essencial para salvar vidas ou para organizar muita coisa, ou a quem é o caixa de supermercado que precisa vender comida para as pessoas, se o seu trabalho não é crucial para este momento e você pode ficar em casa, fique em casa, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.